queridos. Aleluia. Glórias a Deus. Que bom. Eu estava aqui observando o rosto de vocês. Cara, como vocês são lindos. Meu Deus, cara. Fico olhando para você, fico olhando para cada um. Meu Deus. O que Deus faz, né? Você está vendo, não? Até um dia atrás era feio, tá brincando, cara. Meu Deus, cara. Como Deus é bom, Deus. Quero ser breve. Abra comigo, por gentileza, em Marcos 4, do 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante. Amém? Naquele dia, ao amanhecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na proa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que moramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Até aqui, queridos. Queridos, tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo é possível, queridos. Quando a Bíblia fala que é tudo, não é mais ou menos, é tudo. Tudo é possível, querido. Se você, eu quero te falar o seguinte, meu irmão, se a tua área financeira está no vermelho ainda, creia, porque tudo é possível para aquele que nele crê. Creia, meu amado. Eu já andei muito no vermelho. Aí eu descobri um time chamado Grêmio e eu sou meio azul. Né, Valdemar? Brincadeira. Mas, queridos, creia, saia do vermelho, porque Deus vai te tirar do vermelho. Tenha confiança, tenha fé no Todo-Poderoso. Tenha fé. Creia. Pastor Fred, eu estou com um problema no relacionamento com a minha esposa, com o meu marido. Opa, problema do marido hoje. Estou com um problema sério. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, creia, porque tudo é possível para aquele que nele crê. Se a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que nele crê, creia. Eu não consigo beijar o meu filho. Peça para Deus, Ele vai fazer você beijar o seu filho. Eu não converso com ele. Creia que tu vais conversar, porque tudo é possível para aquele que nele crê. Eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meu pai. Eu não consigo olhar para o meu patrão, eu não consigo me relacionar com os meus funcionários. Creia. Eu quero dizer para você que creia. Tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo. As tuas vendas não estão boas? Creia. Creia. Nós somos filhos de quem?
Aleluia. Se nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós não somos perdedores. Nós somos mais do que vencedores. Então Deus, creia. Mas eu estou há 5, 10 anos no mesmo ritmo e não consigo sair daqui. Não saio do mesmo lugar. É o tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus vai te levar para um outro canto, e aonde você vai conquistar aquilo que você não conquistou. Então, creia. Queridos, esses versículos que nós acabamos de ler, se nós voltarmos um pouco na Bíblia, em Marcos mesmo, nós vamos verificar que Jesus, ele passou o dia ensinando os discípulos e ensinando a multidão através de parábolas. Ele ensinou. Então, querido, eu quero dizer o seguinte: o nosso Deus, ele é um Deus que ensina. Ele é um Deus que ensina. As tuas dificuldades, a área que você não está vencendo, peça para Deus e creia. Somente creia. Se nós olharmos em Marcos, do capítulo 5 em diante, logo depois que Jesus com os discípulos atravessou para outro lado da margem do mar da Galileia, se nós começarmos a ler, nós vamos ver que o nosso Deus, ele também liberta. Ele liberta, querido. E quando Jesus chegou no outro lado da margem, desse texto que nós acabamos de ler, a primeira situação que ele enfrentou, vamos dizer assim, foi com um homem que andava nu no cemitério. Por que ele andava nu no cemitério? Porque ele gostava, era bonito? Não, porque ele estava cheio de demônios. Tinha uma legião que dominava a vida daquele homem. Mas Jesus, ele chegou na presença deste homem e ele foi o quê? Liberto. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se você tem áreas que você ainda não conseguiu vencer, creia. Somente creia. Porque tudo é possível para aquele que nele crê. Logo em seguida, Jesus, ele curou. Jairo chegou desesperado perante Jesus, e Jesus curou. Mas indo para o caminho da casa de Jairo, uma mulher que estava 12 anos com hemorragia, né? Fluxo de sangue, né? E o que aconteceu com essa mulher? Quando ela encostou, ela foi curada. Então o nosso Deus, ele também cura, queridos. Mas eu estou enfermo há muitos anos. Creia. Tudo é possível, querido, para aquele que nele crê. E essa mulher foi curada. Logo em seguida foi a filha de Jairo. Então creia, meu irmão. Mas a Bíblia diz que já estava anoitecendo quando Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar. Eu preciso ir para o outro lado da margem do mar da Galileia. E eles pegaram o barco e foram remando. E Jesus foi o quê? Foi descansar. Não foi descansar? Jesus foi descansar. A Bíblia diz que ele estava descansando, estava dormindo, tranquilo. Mas os discípulos estavam o quê? Remando. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos,
que nós não somos diferentes dos discípulos. Nós somos iguais. Iguais aos discípulos. Iguais. Jesus estava no barco. E os discípulos estavam o quê? Remando contra a tempestade, contra as ondas, de uma tal forma que aquelas ondas entravam dentro do barco. Jesus poderia muito bem, queridos, ir por terra, mas se você olhar no mapa, você vê que é um caminho longo a ser percorrido até chegar aonde que Jesus precisava chegar. Jesus tinha uma agenda para cumprir, porque tudo que Jesus fazia, ele fazia para o Pai. Tudo que eu e você, cristãos, vamos fazer, temos que fazer para Deus. Nós não podemos fazer para homem nenhum. Se eu e você nós esperarmos de homens, nós estamos fritos e mal pagos. Faça para Deus. Faça para Deus. Então Jesus ele tinha uma agenda a ser cumprido, querido. Ele tinha necessidade de chegar do outro lado daquela margem, porque lá ele sabia que um homem era festa naquela cidade. Aquele homem que andava endemoniado naquela cidade. Vocês acham que a cidade gostava que ele andava nu? Era atração, queridos. A atração daquela cidade era aquele homem. A cidade depois não expulsou Jesus da cidade. O povo não mandou Jesus embora daquela cidade depois que ele libertou aquele homem. Por quê? É a mesma coisa, queridos. Eu e você, nós queremos ir na prefeitura e falar para o prefeito parar com o Oktoberfest. Nós não vamos conseguir. É só com Jesus, orando, buscando a face do Pai, nós vamos conseguir. Pela minha força eu não chego lá, de jeito nenhum. Pela sua força que nós não chegamos lá. E os discípulos estavam remando, e o vendaval se formou, e a água entrou. E Jesus estava o quê? Descansando numa boa. Por que Jesus descansa no barco naquele momento? Jesus estava esperando, queridos, a boa vontade dos discípulos de lembrar que o Rei dos Reis estava ali. O Deus Todo-Poderoso estava ali deitado no barco, descansando. Jesus estava esperando a boa vontade dos discípulos de ir lá, mestre. Acorda, mestre. Tu não se importas que nós venhamos a morrer? Os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam agoniados, queridos. Mas eu e você somos iguais. Nós esperamos a água começar a entrar no barco, o barco começar a querer afundar, e aí nós lembramos, espera aí, nós temos um Deus. E nós demoramos a clamar por Jesus. E nós batemos o nariz na parede e demoramos a clamar por Jesus. E ele ali, esperando eu, Fred, clamar por ele. Quantas vezes nós fizemos assim, queridos? Quantas vezes nós esquecemos de buscar a face do Pai? Quantas vezes? Primeiro a água tem que entrar no barco. Primeiro. O barco tem que ir quase a pique. Aí nós... Jesus está no barco. Meu, é verdade, ele está aqui. E Jesus ele descansava porque Jesus é paz, queridos.
Jesus, ele é consolo. Ele é um refúgio presente nos momentos de angústia. E nós temos que buscar, nós temos que clamar quando o barco está afundando, queridos. Clame por ele. Clame todos os dias, querido. Leia a Bíblia todos os dias. Querido, ouça louvores. Ore, busque a face de Deus todos os dias. Busque, queridos. Comece a imaginar o desespero daqueles discípulos dentro desse barco. A agonia daqueles homens. Como eu falei, nós não somos diferentes, querido. Nós somos iguais. Nós somos iguais. E o que chamou a atenção também aqui, queridos, é que além do barco onde estava Jesus, outros barcos saíram junto. Outros barcos saíram juntos. Além do barco que estava com Jesus, tinha outros barcos. E a Bíblia, pelo menos que eu li, na minha Bíblia diz que esses barcos não afundaram. Por que esses barcos não afundaram, queridos? Se Jesus não estava no barco, Jesus estava no barco com os discípulos. E por que aqueles outros barcos não afundaram? Qual foi o segredo desse negócio? Se as ondas estavam fortes, existia uma tempestade, e o barco de Jesus balançando, e o barco dos outros também, com certeza, estava balançando. Por que não afunda? Querido, talvez o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita não está nem aí com Deus, não quer nem saber de Jesus. Mas se você orar por ele, se você buscar a face de Deus pela vida do teu vizinho da esquerda, direita, de cima, de baixo, enfim, o barco dele não vai afundar. Não afunda. Porque nós somos um canal de bênção de Deus. Entenda que nós somos abençoadores. Eu e você, nós abençoamos as pessoas. Deus criou para que eu e você fôssemos abençoadores. Vou dar um exemplo. Eu não conheço o fabricante dessa bateria. Não sei se é cristão, se ele não tem ideia de quem é. Mas vamos dizer que essa bateria é a bateria que mais vende no Brasil. A bateria, sabe, recorde de venda. Mas ele não é cristão. Ele é outra religião. Não vou citar nenhuma aqui. Ele é uma outra religião. Mas um dos fornecedores de um dos componentes dessa bateria, digamos que seja o homem que faz esse parafusinho aqui, ó. Borboleta. Então digamos que um deles é o homem que faz essa borboleta. E o dono da empresa dessa borboleta, ele é cristão. Ele conhece Jesus. Ele ora, ele busca a face de Deus, ele lê a palavra, ele adora o Senhor. É um homem reto, que, sabe, é um pecador como nós, porém, ele fabrica a borboleta. Automaticamente, quando essa borboleta ela é encostada aqui nesta bateria, querido, toda a bateria é abençoada. Porque a Bíblia diz que onde eu e você colocarmos as mãos, prospera. Porque nós somos filhos de Deus. Os outros barcos não afundaram porque os discípulos de Jesus estavam no lado, bem pertinho deles. O sol quando nasce o sol, ele nasce só na minha casa? Aí, Elson, nós moramos perto. Nasce na minha casa, nasce também, né? Nasce no do vizinho?
Porque nós somos. Deus não faz acepção de pessoas, querido. E nós temos que orar pelos nossos vizinhos. Quando chove no terreno da tua casa, é só na tua casa, do vizinho não. Chove em todas as casas. Em todas as casas chove. Os barcos não afundaram porque Jesus estava próximo. As pessoas são abençoadas porque nós estamos próximos. Porque só nós somos, sim, filhos de Deus. Nós somos abençoadores. Nós somos abençoadores. E Jesus, com toda a autoridade dele, ele levanta do barco, do sono gostoso que ele estava tendo, e ele manda que a tempestade se acalme, que a tempestade cesse, pare. Pergunta que eu faço: essa tempestade que se ergueu no mar da Galileia, naquele momento, foi Deus que ergueu aquele mar? Quem que ergueu? Quem que fez com que aquela tempestade, aquelas ondas ficassem nervosas, vamos dizer assim? Foi Deus? Ou foi Satanás? Quem que deu a ordem para subir as ondas? Quem que deu a ordem disso? Alguém pode arriscar? Foi Satanás? Querido, foi Satanás que deu aquelas ondas. Foi Satanás que deu aquelas ondas. Por quê? Porque lá no outro lado da margem, Jesus ia libertar um doido. Quantas vezes, querido, que as ondas se erguem nas nossas frentes, na minha frente, na sua frente, nós não entendemos que muitas vezes não é Deus. É Satanás impedindo para que eu e você vamos para o outro lado da margem para, orar por alguém, para falar de Jesus para alguém. Ou você acha que Jesus, ele ia afrontar a Deus? Porque Jesus deu uma ordem que aquiete-se, acalme-se. Tu achas que Jesus ia falar com Deus dessa forma? Se Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai, será que ele veio para, naquele momento, ele afrontou a Deus? Então, nessa passagem que a Bíblia nos fala, quando essa tempestade se ergueu, foi Satanás que ergueu essa tempestade para impedir que Jesus fosse para o outro lado. E a tempestade se acalmou, queridos. A tempestade ficou calma. E aí Jesus pergunta para mim e para você: por que vocês estão com tanto medo? Querido, por que vocês estão com tanto medo? Por que os sonhos de vocês ainda não se realizaram? Eu tenho muitos sonhos para realizar, queridos, mas muitas vezes eu tenho medo. Eu tenho medo, eu confesso que eu tenho medo. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia. Mas nós temos medo. Nós temos medo, querido. E por que Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Quantos sonhos nossos que já foram frustrados? Ou quantos sonhos que nós não conseguimos realizar? Querido, dentro, se for a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se for a vontade de Deus, que os sonhos que Deus colocou no meio, no seu coração, vai se cumprir, querido. Basta, nós temos, temos projetos, temos metas e projetos. Vai se cumprir, queridos. Vai se cumprir. Por que vocês estão com tanto medo? Em outras versões diz assim: homens de pouca fé. Não tenho medo, queridos. Você acha que quando Davi olhou para aquele gigante e não com medo?
Mas ele foi pela força dele? Não. Ele foi no nome do Senhor. Eu vim aqui no nome do meu Deus. E pegou uma pedra, 5 anos, e uma das pedras deu o quê? Acertou na testa daquele gigante. E o gigante caiu. Meu irmão, quando a tempestade se erguer, quando o gigante se erguer, clame por Jesus. Não tenha medo. Sabe, acerte uma pedrada no meio da testa e derrube o gigante. Tenha fé. Tudo é possível para aquele que nele crê, meu irmão. Tenha fé. Tenha fé. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não deu amanhã, semana que vem. Não deu semana que vem, é daqui a um ano. Não tem problema, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé, querido irmão. Tenha fé. E os discípulos falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é esse, queridos? É nosso Salvador, é nosso Senhor, é aquele que deu a vida por mim e por você, é aquele que nos ama. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós não conseguimos as coisas. Sabe por que nós muitas vezes não conseguimos as coisas? Porque nós não buscamos a face do Pai. E muitas vezes nós não conseguimos por quê? Porque não é a vontade de Deus. É a minha vontade. É a minha vontade. Mas, querido, tenha fé. Jesus ele estava dormindo na popa. Isso, popa. O que é a popa? O que a popa representa no navio? É onde fica o motor. Naquela época não tinha motor. Era no remo mesmo, né? E o que o motor faz? Faz com que o barco ande. Queridos, quando Jesus está no barco, se ele está descansando, não se preocupe. Ele está no motor, ele está no controle de tudo. Muitas vezes Jesus não fala. Desculpa, não é que não fala. Muitas vezes nós não ouvimos Jesus falar. Não é que nós não ouvimos Jesus falar, é que nós não paramos de falar. E nós não paramos de falar, e aí nós não ouvimos Jesus falar. Muitas vezes é assim, querido. Nós não ouvimos Jesus falar. Muitas vezes ele fala assim: Fredão, vai. E nós não vamos. Agora é o tempo. E nós não vamos. Muitas vezes ele fala: não vá. E nós vamos. Eu digo que eu também, eu tenho que aprender a ouvir a voz, um pouco mais a voz de Deus. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender isso. Sabe? Eu tenho que aprender a deixar Jesus ser o comandante do barco. Jesus tem que ser o comandante do meu e do seu barco, irmão. Nós temos que deixar Jesus ser o nosso comandante. Isaías 40. Isaías 40, 28. Vamos ver. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Meu irmão, você está cansado? Você está cansado de lutar? Você está cansado de remar? Quem te dá o vigor? Quem te dá força? Não é o He-Man, é Deus, Todo-Poderoso. É Ele que te dá força. Ele, querido. A Bíblia diz aqui em Isaías: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Andam e não se cansam. Espere no Senhor, querido. Aguarde, aguarde no Senhor. Tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo é possível. Nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos nada. Nada. Você sabe que eu quebrei 5 vezes na vida. Você sabe que eu quebrei. Que eu tive falência, vamos dizer assim, né? Fali 5 vezes na vida. Porque eu achava que eu era forte. Eu era o que o Magrão falou, o pam do negócio. Mas quando eu conheci esse Deus, a moeda virou. A história mudou. Glória a Deus. Então creia, queridos. Creia. Eu estou olhando para um homem que não tinha crédito para comprar nem um palitinho de fósforo. Mas Jesus transforma. Amém. Inverte. Então eu quero dizer para nós finalizar. Paulo, toca mais fora para nós, Paulo, pastor. Se a tua área financeira não está boa, está difícil, e Jesus está no barco, creia. Tudo é possível para aquele que nele crê. Se o teu casamento não vai bem, creia. Tudo é possível para aquele que nele crê. Glória a Deus. Se o teu trabalho, as tuas vendas não estão boas, creia, querido. Creia. Creia. Eu quero falar para você, querido, creia. Espere no Senhor. Espere em Deus. É Ele que vai renovar a minha e a sua força. Quem diria que um dia o Ricardo ia para fora do Brasil? Quem diria? Aqui diz que voam alto como águias. Sabe que ele foi para fora do país? É porque Deus levou ele. Porque ele dependeu de Deus. Porque senão ele não iria. Não iria lugar nenhum. Teve um irmão aqui na nossa igreja de sexta-feira, eu não vou citar o nome dele, mas sexta-feira faziam 4 anos que ele não abraçava a mãe dele. 4 anos que ele não abraçava a mãe dele. E na sexta-feira o Espírito Santo de Deus falou com ele. Era quase meia-noite quando ele foi na casa da mãe dele. E lá ele abraçou a mãe dele e pediu perdão. Se ela não aceitou o perdão, querido, não sei se ela
aceitou no céu. Mas se ela não aceitou o perdão, o fardo que estava carregado sobre ele, Jesus tirou. Glória a Deus. Jesus faz isso, queridos.